Nós estamos hoje com muito carinho trazendo aqui conteúdos bacanas para você. Eu sou psicóloga, me formei em 2011 e desde que eu me formei em 2011 eu falo que eu estou sempre em formação, eu não paro de estudar. Vocês sabem que o psicólogo ele precisa estar sempre atualizando tudo que é novo, sem falar que nós temos muita abordagem diferente na área da psicologia. O psicólogo também ele é terapeuta. Eu precisei, dentro da minha área, ir em busca de ferramentas e novas abordagens. Eu fiz EMDR porque era uma abordagem que trazia para os meus pacientes ou clientes, que podemos chamar, uma rapidez no tratamento. EMDR é pelos movimentos bilaterais que nós buscamos tirar, ou quer dizer, não totalmente tirar, mas reprocessar o trauma, porque o trauma ele fica congelado. Então a nossa galerinha na nossa cabeça, ela conversa muito, não é assim? Nós temos uma galerinha de muitos pensamentos, mas tem alguns pensamentos nossos que eles não são bons. E esses pensamentos também ele fica buscando resposta o tempo todo. E quando nós estamos buscando resposta, algumas emoções ficam junto e congela esses pensamentos. Daí esse pensamento ele fica congelado e muitas vezes numa grande dor, que é a questão do trauma. Eu estou trazendo aqui para vocês uma linguagem bem tranquila. E nós vamos trazer isso com a doutora Aila também, sobre uma análise corporal que vem a formação desde o útero da criança para poder entender como esse cérebro desenvolve, como nós desenvolvemos a partir do útero da mãe. Né? Eu estou trazendo aqui com vocês a minha parte, né, de psicóloga, que eu abordagem MDR. Também para as empresas eu fiz MBA de analista, né, também dentro da área das empresas, mas precisei ir para neurociência, psicologia positiva do desenvolvimento humanos. Fiz também TCI, que é a terapia cognitiva, não, a terapia para onde que eu uso as rodas de conversa, comunitária integrativa. Nós temos também a TCC, que é a terapia, né, cognitiva, comportamental, e assim é a psicologia. A doutora Aila vai estar aqui comigo com muito carinho. Já estou vendo aqui as amigas, né, que entraram, que isso é muito bacana, minha sobrinha, né, a Luana, a Letícia, prima, e está aqui, né, a Eleni, vamos lá. A hora que a Ilha quiser chamar, já pode chamar, que nós já estou aqui falando quem é Elilde, mas quem está aqui, lógico, eu sou muito parecida, né? Já me conhece, já sabe quem é Elilde. E nós estamos com esse carinho. Hoje nós vamos falar aqui com vocês sobre esse desenvolvimento do ser humano. Eu gosto muito de falar sobre isso, como é esse desenvolvimento. Deixa eu ver, a Ila tá chamando. Oi, Eliud. Oi. Eu falei, demorou, já aceitei, demorou a solicitação. Tudo bom com você? Na Graças a Deus. correria? Correria, deu certo. Ficar um pouquinho mais longe, talvez a água ficou mais clara, Uhum. porque Só, está meio escuro o rosto, né? Um só tô, pouquinho mais para só trás. tô organizando aqui, já vou para trás. Peraí. Tá bom. Melhorou? Aí, tá lindo. Peraí. Esses brilhos aqui. Então vamos brilhar, né? Vamos falar sobre a mielinização e ela vem assim, ó. As células glias, como dizer. Eu acho que como falei para você, aí as pessoas me conhecem, porque eu estou sempre me apresentando aos grupos, e eu quero que você se
presente dentro além de advogadas, né, doutora Ila, mas tudo, né, o que te levou a estar fazendo essa parceria com a psicóloga Elilde, né, porque agora nós somos parceira. E o estudo que você foi para um campo bem bacana, né, que eu amo essa análise, né, corporal. E dentro disso daí, para as pessoas conhecer quem é a Ila. Tá bom. Primeiro, só perguntando para você se tá tudo bem meu áudio, tá dando para ouvir normal? Eu estou ouvindo bem. Tá, né? Então tá bom. Pode falar mais alto se quiser, eu falo bem alto, né? Vou arrumar meu celular aqui de novo. Então, meu nome é Aila, né? Pode ser que tenha alguém que não me conheça, mas eu já conheço a Elilde desde criança, né? Ela na área, né? Depois foi para a área da psicologia e eu fui para uma área totalmente diferente, fui para o direito. E aí estudei, me formei, fui trabalhar, mas eu sempre tive algo que me puxou para esse lado de tentar entender as características das pessoas, a mente humana, porque isso ajuda a gente em tudo, tanto na minha área da advocacia, quanto em todos os âmbitos, né? E aí eu sempre à procura de algo, sempre à procura, na verdade, de uma evolução pessoal. E eu consegui encontrar esse conhecimento, né, sobre a análise corporal e as características que a gente tem. E aí eu me apaixonei e comecei a estudar mesmo, inicialmente para me conhecer, para me melhorar. E depois eu falei, não, eu preciso que as pessoas conheçam isso que eu também conheci. Eu acho isso muito importante para deixar passar batido assim, eu preciso falar sobre isso. Então foi mais ou menos isso, eu conheci, né, o Corpo Explica e fiz o meu certificado, fiz o curso do certinho. E hoje eu sou analista corporal, né? Faço análises, né, das pessoas, explicando para elas quais são as características que elas têm. E a partir daí a gente pode desenvolver um trabalho muito bom com cada um de nós. Então é mais ou menos Eu acho isso. eu acho muito importante, Aila, porque quando eu estudei a psicologia, a primeira coisa que nós estudamos é muito a psicanálise, Freud, né? Que é o desenvolvimento humano. E eu já fui apaixonando, investi em muitos livros, né? Que curiosidade, que coisa saber esse ser pequenininho é formado como que é essa mente, né? Como é a minha mente. E a psicanálise, né, foi trazendo essa formação. Só que eu não tinha muito conhecimento do útero da mãe, né? Sabia do desenvolvimento da criança, mas eu sabia muito da criança na fase oral, né? Que é a fase oral. E nós, dentro da psicologia, fala muito na psicanálise sobre o id da criança. Que o id da criança é aquela criança irracional, né? Ela vem muito que é uma fonte de energia dessa criança, impulsividade. É uma criança que ela não sabe as regras do não. Então, para ela ter um equilíbrio, ela tem o ego daí. E esse ego, para receber o equilíbrio, o ego é moral, né? Ele traz a moralidade. Mas como se a criança vive nessa impulsividade, tudo muito construído no inconsciente dela, né? E cheio da emoção que tudo ela pode. A criança não sabe que ela vai pôr um dedo numa tomada e vai dar choque. Ela não tem esse conhecimento. Na cabecinha dela, não vai dar choque. A criança ela não tem conhecimento que vai quebrar um brinquedo e não conserta mais. Um brinquedo vai quebrar e vai consertar. E daí é a função dos pais, que é o superego, né? Que a gente sabe. O superego, o que ele é? Ele vem de uma forma trazendo esse moral, né? O superego é que vai dizer não. A criança vai pôr o dedo na tomada e o pai vai falar não, né? Não. E às vezes, né, a criança com 4 anos de idade, ele vai desafiar esses pais. Ele vai querer pôr mais vezes o dedo na tomada para o quê? Para ver até onde que vai o limite. Muitas vezes os pais deixam dar um choque para ele aprender, né? Mas a função do pai é querer ensinar sem ele tomar choque.
E muitas vezes os pais, às vezes, dão aquele tapinha de leve na mão para ele entender, ó, não pode. Mas com 5 anos, essa criança já tem um superego formado, sabe? O superego formado. Daí é muito interessante, eu gosto de falar do id, do ego e do superego, porque quando não é bem formado nessa criança, se não é construído junto com os pais ou com os cuidadores, na adolescente vai ter dificuldade com o não, dizer o sim e o não. E a psicanálise veio trazendo essa oralidade também da criança, que é a questão de falar do prazer, né, que vem através da boca, do mamar, e veio trazendo toda essa construção. E quando eu conheci também o Corpo Explica, eu fiquei apaixonada, porque falei, epa, tá vindo lá do útero, e a partir da dor. E nisso que nós estamos agora, a proposta desse encontro nosso, é saber que nós somos diferentes uns dos outros. Eu sou totalmente diferente de todos que estão na minha casa em volta. Não existe outra Ililde, só existe eu mesma igual a eu. Então, somos diferentes. Mas nós todos passamos por esse útero, essa oralidade, né? Por essa fase, o engatinhar, aquele momento que a gente está não estranhando as pessoas, o desfraude, e por aí nós vamos se construindo, todos nós. Nós temos, então, esses traços diferentes. Então, eu sou totalmente diferente do meu esposo. E aí que está essa linguagem que fala a linguagem do amor, e às vezes essa linguagem não é do amor. Então, a gente tem que entender como que é uma pessoa que tem a dor tão forte, que ficou mais ou menos lá no útero da mãe, aquela construção, né, ele sentiu essa rejeição, com uma mulher que é oral totalmente emocional. Agora nós vamos para a linha, saindo de Freud, para dentro dos traços dessa construção dessa mielina, né? Que é uma camada que reveste todo o sistema nervoso, desde dos 4 meses, né? A ilha que começa essas células, né? Tendo esse revestimento, e esse sistema nervoso ele começa a transportar uma mensagem, né? Para todo o nosso corpo. Me fala mais agora sobre isso lá no útero da mãe, como começa a formar essa personalidade que fala, característica, caráter, como que é isso? Então, chamamos isso de traços de caráter, né? São características que vão trazer a personalidade da pessoa. Como você bem falou, Elinde, cada um de nós somos únicos, não tem como. Todos nós vamos passar por todas essas fases que você trouxe, desde o útero da mãe, a fase da amamentação, e assim por diante, a fase do desfraude, de engatinhar, de cantar as primeiras musiquinhas, né? De fazer gracinha. E a fase de já estar entendendo os pares no mundo. Então, todos nós vamos passar por elas. Só que assim, Eliud, cada um de nós vai ter um entendimento sobre cada fase. Então, cada fase da vida de uma criança, desde o útero da mãe, a criança vai ter uma certa percepção de como ela está passando por aquela fase. E o que acontece? Quando cada fase dessa vai trazer para a criança uma sensação de dor, não dor física, mas é como se ela estivesse conhecendo algo ruim na vida dela, ela está conhecendo algo ruim naquele momento, que a partir daquele momento, quando ela conhece aquilo, ela vai desenvolver uma característica para evitar aquilo dali para frente. Então, quando a criança está no útero da mãe, que é o primeiro traço que vai se formar em cada um de nós, né? Pode acontecer de ela, né, estar sendo gerada, estar lá no útero, e a mãe passar por algo que vai influenciar lá na gravidez, né? Pode acontecer de a mãe não estar preparada psicologicamente para receber a notícia da gravidez. Ou pode acontecer que a mãe foi assaltada, levou um susto muito grande.
N situações que aquela criança vai perceber da maneira dela dentro do útero. E aí, o que acontece? Muitas vezes, quando aquela criança se mexer dentro da barriga da mãe, ela vai lembrar a mãe que a criança está na barriga, né? A criança mexe, a mãe se lembra. E muitas vezes, quando a mãe acaba lembrando, né? Acaba se percebendo, né? Estou grávida, essa criança está aqui. Muitas vezes começa a vir na cabeça, nossa, como que eu vou criar esse filho? Pode ser que o pai está desempregado, ou pode ser que o pai faleceu. Muitas coisas. Isso não quer dizer que... Então, a mãe passa essa sensação pelo corpo dela e o filho vai sentindo. É um sentimento, porque ele não tem um pensamento ainda, né? Ele vai sentindo através, vai transportando, vamos supor, transporta uma mensagem, né, dela para esse feto. Exatamente. Aí ele sente uma sensação, por quê? Quando essa mãe sente algum medo, é como se o útero dela ficasse desconfortável. E aí a criança se sente que o ambiente que ela está desconfortável e ela sente a dor da rejeição. Então essa é a primeira dor que todos nós passamos por ela lá no útero da mãe. Em algum momento a gente vai ter essa sensação de estar sendo rejeitado. Igual eu já trouxe, não é culpa da mãe, não quer dizer que a mãe rejeitou a criança, não. Todos nós vamos passar por isso lá na fase do útero. Aquela pessoa que passou por esse momento e ela teve uma percepção de uma dor bem maior, né, por mais tempo, talvez, ela vai desenvolver essa característica muito mais alta que as outras pessoas. Eu mesmo, essa característica minha é bem baixinha, né? A gente chama, vamos falar aqui que é uma característica de uma pessoa da mente criativa, né? Então, essa característica aí é a primeira que se forma. Você quer que a gente fale sobre ela ou quer que eu fale sobre a próxima? O que você acha? Eu acho bacana essa característica para a gente já ir para a próxima, que você bem explicou dessa dor, né? Que essa criança, o recurso dela se tornou pela mielinização, né? Que já veio desde a percepção, vamos supor, uma inteligência. Eu estou falando da minha leitura, tá? Uma inteligência que depois ele vai ser mais criativo, se isso ele teve mais essa dor nesse útero, ele tentou se segurar mais lá dentro, né? Não que a mãe o rejeitou, mas ele sentiu que ele poderia, a qualquer momento, nascer fora de hora, é isso? E ele se segurou lá pela vida, então ele vai estar com essa mente bem desenvolvida e o recurso dele é, vamos supor, uma mente muito criativa. Uma pessoa que ele vai, vamos dizer, o cientista da vida aí, uma mente criativa, quietinho no seu canto, né? Como se estivesse no útero da mãe, mas está lá criando, né? Eu estou na minha toca, mas estou lá criando. Então, eu gosto muito também de ouvir isso. Depois dessa fase, eu falo fase, né, que eu estou na psicanálise, tá? Depois vem a fase da oralidade. É isso, Aila? Isso. É quando a criança já nasceu, né? E aí ela está passando por aquele momento ali do acolhimento da mãe, da fase da amamentação. Então pode acontecer algo também que essa criança, por alguma situação, se sentiu abandonada naquele momento, no momento dessa fase. Pode ser que a mãe não tinha leite, pode ser que também na gravidez a mãe faleceu, depois, né, quando nasceu, a mãe faleceu. Ou pode ser que essa criança chorava muito com dor nessa época e conseguia descobrir o que tinha. Então, naquele momento, naquela necessidade que aquela criança tinha e não foi suprida 100%, ou às vezes demorou para ser suprida, ela se sentiu abandonada. É uma sensação também de abandono, né? E aí, a pessoa que passa por essa fase com muita sensação nesse momento, ela vai desenvolver, por conta dessa dor do abandono que ela sentiu, ela vai desenvolver características relacionadas à fase da oralidade. Que justamente esses recursos, tanto dessa pessoa da mente criativa, quanto dessa pessoa da fase da oralidade, são recursos justamente para evitar essas dores para o resto da vida. A mente criativa
negativa vai ter recursos que vai fazer ela evitar a dor da rejeição, ela vai querer fugir dessa dor, que foi muito forte para ela. E a pessoa da fase da oralidade, ela também vai ter recursos que vai fazer ela querer fugir da dor do abandono. Então, Daí vem nesse caso, Aila, nesse caso é uma energia a mais, né? Ele tem energia, a oralidade, né? Ela tem uma energia diferente da energia que tem o que tem a dor da rejeição. Ela vai para fugir do abandono, para não ser abandonada. Ela vai ser uma pessoa que ela vai saber se comunicar, vamos dizer, mas às vezes a comunicação com o medo de ser rejeitado é aquela pessoa muito boazinha, mas tem também aquela pessoa que além de ser muito boazinha, ela também tem uma certa raiva, não tem? Tem a oral da... Como é que você fala mesmo? falta. Da falta. Seria na cólicas, que tem que a pessoa que fala come, come, não engorda, né? Exatamente. Seria isso? Distingue, né, a oralidade do excesso, oral do excesso, oral da falta. É Ah, como sim. se né, foi dado muito de algo para ela, que às vezes não era aquilo que ela estava precisando naquele momento. Por exemplo, a criança estava com dor e ela acabou mamando muito naquele momento. E a oralidade da falta é aquela que faltou mesmo algo. Então, na vida dela, ela vai sentir sempre que falta algo. Se eu falo, se essa pessoa, por exemplo, se alguém vai oferecer algo para ela, você quer um picolé? Ela vai falar, tem de quê? Tem de tangerina e limão. Ela, mas não tem de leite condensado? É uma pessoa que está sempre assim, esperando que não vai ter algo para ela. Então tá sempre como se estivesse faltando algo. E aí ela é essa pessoa que também vai ter os traços iguais, né? Ela também tem as mesmas características na forma de agir. Só vai ter características no corpo, né? Que ela vai ser magra. Eu vejo, eu tenho uma oralidade que eu fiz análise com a Ilha, né, para quem está aqui nos acompanhando, e eu tenho essa oralidade. E eu comecei a entender que realmente quando eu estava triste, eu procurava algo para comer. E o meu era muito de beliscar. Você vê, o meu prazer é ir toda hora na geladeira e pegar algo para beliscar. Beliscar mesmo, não era questão de comer, né? Mas beliscar. E eu vejo muito isso, a gente é muito ligado à comida, né? Como se fosse todos, né? Todos nós temos essa oralidade, né? Eu tenho só mais alto, mas todos nós temos. E comigo, uma época, eu notei que estava mais alto. Eu sempre falo, eu estudando, né, na oralidade da psicologia, até falou sobre a chupeta da criança. A criança chupa a chupeta, né, essa oralidade, para acalmar, tá chorando, põe a chupeta. E muitas vezes as pessoas adultas começam a fumar um cigarro, fazendo a mesma oralidade da chupeta. Então, eu vou fumar um cigarro que me acalma? Não, um cigarro não é legal. Mas você vê como que é a questão né, da oralidade. Mas o sabor também é muito importante, né, Ilha? O que pensar que eu posso me cuidar, comer comida mais saudável, mas a pessoa, quando está na dor, o adulto, ele, ele vai comer realmente pelo sabor, sem preocupar se isso está gerando saúde ou não. Porque o que ele está querendo nesse momento, a Ilha? Essa pessoa, ela está triste para não chorar, Na seria? verdade, O que ela está? Ela está se consolando? ele não está nem prestando atenção no sabor, Eliud. Quando a pessoa está na dor, ela Ah, está preencher. Ela está querendo preencher algum vazio que ela está sentindo um ali no vazio. dono, né? Muitas vezes é uma pessoa que... Porque essas pessoas que têm esse traço alto, elas precisam ter um momento que elas precisam chorar, né? Ou elas precisam se comunicar melhor e elas não estão conseguindo, então elas sentem um vazio e elas querem preencher, elas vão para a comida. Na verdade, vai para as compulsões e a comida, né? Pode ser questão de compra em excesso, Verdade. fumar, Uhum. ou essas coisas que são em excesso, ou falar em excesso também, sabe aquelas pessoas
chega num lugar e fala muito, tá falando muito, pode ser que seja isso aí que ela tá tentando fazer, preencher. E aí, Uhum. o interessante, né, que entrando no nosso tema que a gente falou, né, sobre relacionamento, que eu achei até interessante a proposta que ele me trouxe, para nós falarmos sobre essas pessoas, esses dois primeiros traços que a gente conversou agora, né? O traço que é da mente criativa e o traço da oralidade. Porque, assim, cada um de nós tem um jeito. E a gente não sabe disso quando a gente vai escolher o nosso parceiro para um relacionamento. E aí, pode acontecer de, né, se unir duas pessoas e com esses dois traços, uma com esse traço sendo um dos maiores e a outra sendo com outro traço, por exemplo, da mente criativa muito alto. E aí é o momento que pode ser que comece a gerar muitos conflitos e gerar muitas dores também, porque às vezes um não vai entender as características do outro, né, Lilde? O que você tem para me falar sobre isso? Então, eu lembro muito, quando nós falamos em falar sobre isso, eu estava lembrando sobre eu mesmo, né, sobre o meu casamento. Mas eu vou trazer, eu não atendo casal, tá? Mas eu vi um casal que o marido que me procurou. E o marido me procurou com a seguinte fala, que ele era estúpido, que ele era muito grosso, que ele era muito ignorante, né? E ele queria mudar. Ele falou: oh, tem pessoas fazendo tantas coisas boas para eu mesmo, mas eu não sei, eu não tenho jeito para falar. Quando eu vejo, eu falei de uma forma que magoou o outro, mas na minha cabeça, eu estou falando a verdade, eu não estou querendo magoar. Depois que a pessoa vem e fala comigo, eu entendo que eu magoei. E o que está acontecendo comigo? Eu estou magoando muito a minha esposa. E a minha esposa chora, mas eu não tenho como fazer para ela entender que, né, eu gosto dela, eu amo ela, mas esse é meu jeito, sabe? E daí eu fui começar a compreender e eu percebi que a esposa dele tinha uma oralidade. Ele era um tipo magro, né, com jeito bem, mente bem criativo, um rapaz muito inteligente, mas também não gostava de movimento, ele falava para mim. Então, quando ele chegava em casa, a esposa ela era muito de família, de encher a casa de pessoa, de trazer muita gente. A oralidade é isso, né? Falar. E ele queria assim tocar no quartinho dele. E ela ficava muito chateada, falava assim: olha, chega as pessoas, chega a minha família, você já se toca no quarto? O que que é isso? Ele, não, mas já cumprimentei, eu já falei tudo bem, o que mais você quer que eu faça? Percebe? E ele trazia isso. E para a gente entender isso, que pode mudar, igual falou, mas eu não mudo, eu não consigo. Não é questão de mudar que eu estava trazendo, né? É questão também dele entender essa esposa. É ceder algumas coisas que é importante para ela. E ele, eu sou assim, né? Então eu vou entender pela psicóloga que eu funciono dessa forma. Então, tudo bem. Daí, quando ele entendeu, ele chegou com essa fala para a esposa, falando: ó, não, eu funciono desse jeito, a psicóloga disse que eu sou. Daí você tem que ir para a parte dele entender, não é porque ele é dessa forma, que ele, por medo de ser rejeitado, né, ele vai pelo outro, deixa as pessoas lá, né, algumas pessoas, né, Aila, eles rejeitam com medo de ser rejeitado, vez até pelo casamento mesmo, acaba esse casamento, e aquela mulher oral, né? Qual é o sofrimento dela, Ila? Que esse homem que eu trouxe. Pois é, então essas características que a Eliudia trouxe, né, lembra muito a gente das características da pessoa criativa que a gente falou, que eu acabei no início não falando muito, mas é uma pessoa muito racional, que não é muito ligada em questão de sentimento, de sensações, é uma pessoa que gosta muito de ficar muito só,
não é muito de contato físico, de conversar, de estar muito assim envolvida com muitas pessoas. Se ela sai em alguma festa ou em algo, ela chega, fica um pouco, ela já quer ir embora. É como se a bateria social dela fosse pequena. E se essa pessoa começa a exagerar naquilo que ela não aguenta por muito tempo, ela vai ficar muito... isso que a Eliud trouxe, esse rapaz falou que ele ficava muito ignorante, né? Falava coisas que não devia, ficava muito áspero. E aí é uma das características também dessas pessoas. E já o traço da oralidade, que é o que a Eliud disse que era da esposa, né? Já é um traço totalmente ao contrário, é o oposto desse traço. É uma pessoa que gosta sempre de estar com muita gente. É como se a bateria social dela aumentasse no momento que ela está com pessoas, né? Diferente do outro, que a bateria dele diminui quando ele está com pessoas. Então, é uma pessoa que vai estar sempre alegre, querendo conversar. É muito das sensações, do sentimento, é muito sentimental. Uma coisinha muito pequena que é falado para essa pessoa machuca ela, né? Mexe com ela, porque vai lá na dor do abandono. Lembra que a gente conversou? Ela sente que aquilo ali pode já estar gerando algo que vai trazer para ela um abandono. E aí, imagina um casal com essas características tão diferentes, mas se amam e querem, né, ter uma vida, né? Não tem como a gente chegar e falar assim para a pessoa, olha, você funciona assim, a outra pessoa tem que te engolir. Não, porque a gente sabe que relacionamento é renúncia, né? Muitas vezes. Então você entende o seu jeito, eu sou sentimental, eu sou assim, mas o meu marido é o oposto de mim. Então a gente tem que entrar num consenso e entrar num momento de quê? De entender que naquele momento ali eu vou abrir mão da minha família estar em casa todo dia, porque o meu esposo não tenta isso, não é? E aí vai fazendo essa troca, essa conversa, porque a relação tem que... Dá o espaço, né, Aila? Dá um espaço que ele precisa, né? Porque quando ele, aquela energia, né, dele, a bateria que você falou, ele até um certo tempo ele consegue, mas depois acaba, né, que você fala a bateria. Essa mulher, geralmente, ela é muito emotiva e ela chora. Eu lembro que algumas sensações que eu tinha, até eu estava num podcast, né, elas podem, e a menina falou, ai, Lilda, então você chora. Eu falei, eu já chorei muito, porque a oral, ela chora. E daí esse marido que faz tudo para a mulher, né, na época, meu esposo, né, sempre não deixava faltar mesmo as coisas dentro de casa, sempre foi uma pessoa que cuidava muito. Mas quando ele me via chorar ou triste, ele ficava muito bravo, porque era a mesma coisa de eu falar que estava faltando alguma coisa. Mas a emoção da mulher oral que chora, ela quer um carinho, né? Ela quer que atende ela nessa falta, né? Não é bens material, não é no dinheiro, nessa situação do esposo. Às vezes ela quer só ser ouvida. A pessoa, quando entende o homem, é só ouvir, ela não quer mais nada do que isso. Então, quando eu trouxe, trazendo esse casal, ele falava também a mesma coisa. Ele falava assim, mas não falta nada, eu faço tudo, né? Ele, tipo assim, eu sou o homem da casa, eu faço tudo, né? Não está faltando nada, mas não sei, parece que é um descontentamento. A mulher está sempre, imagina, né? Esse homem racional, mas tem emoção também, é lógico, ele é emocional. Qual é a linguagem dele do amor para essa mulher que ela não está entendendo? Hoje, com toda essa compreensão, eu comecei a entender a linguagem de amor, né? Que era do meu esposo na época. Mas na época eu não entendia, não. Vou falar bem a verdade para você. Mas agora, entendendo, falo, quantas coisas que eles não fazem na linguagem do amor que te traz e fala, epa, eu te amo, eu estou com você, eu estou te vendo, né? É essa questão. Mas aí pode ser o contrário também. Pode ser a mulher, porque a gente está falando do homem, que eu estou falando do paciente. Mas a mulher, ela pode ser essa mulher bem racional. Eu conheci uma também que ela falava que ela gostava muito de ler, ela gosta muito dos trabalhos artísticos, é uma criadora, né? Ela gosta muito do canto dela, não gosta muito de sair. E o marido é aquele homem que gosta de sair, quer estar no meio da galera.
e ela tem que se esforçar para acompanhar. E às vezes você fala, às vezes eu vou em algum lugar, as pessoas acham que eu sou nariz empinado, que eu sou, porque eu não sei, ela não, né, ela trouxe até a conversa, eu sou tímida, né, ela trouxe como se fosse tímida. Então, isso é muito importante. Só que a mulher, ela procura ter mais um jeitinho, mas o tempo que ela está sempre se esquivando daqui ou de lá incomoda também esse homem. Esse homem que quer que essa mulher ela esteja mais, né, sociável, vamos dizer assim. Ela está muito se esquivando, né? Essa mulher, você percebe essa dor dela, quando ela está querendo ter o canto dela, ela tem que cuidar dessa parte. A mulher, ela quer acompanhar muito esse marido, a mulher é assim, né? Ela tem que cuidar da casa, ela tem que ir para levar filhos na escola. Ela chega, acho que de noite ela está exausta. Exato. Eu conheço uma pessoa que tem exatamente essas características, né? E é mulher. É exatamente isso. É como se ela não conseguisse acompanhar o pique do marido, né? Porque ele tem uma outra característica. E aí, o que acontece? Ou ela vai cansar demais, ou vai chegar no momento que ela vai estar com ele em algum lugar e ela vai fechar a cara e vai ficar muito séria, como se desligasse daquele lugar ali e ficasse no mundo da lua. Então, essa pessoa às vezes vai para o celular, ou às vezes não vai mais dar atenção para ninguém, né? Aí, às vezes, as pessoas vão até falar, nossa, mas será que ela não gosta de estar aqui no meio da gente? Não, é que a bateria social dela acabou. E às vezes ela está fazendo de tudo para acompanhar o esposo, para ir nos lugares, tudo. Mas aí chega num momento também que essa pessoa começa a ficar áspera, né? Porque é como se ela não tivesse sendo atendida nas necessidades dela. Por isso que eu trouxe essa questão. A conversa é o melhor dos remédios, né, Lídio? O diálogo. A partir da hora que você se entende que as suas características são essa, por mais que em muitos momentos vai, né, abrir mão ali pelo outro tudo, mas você também tem que ser visto, né, nesse seu jeito. Então, é um equilíbrio, né? Nem A comunicação, né, Aila? A comunicação ela deve ser assertiva, né? Nós temos que comunicar. Ninguém diz que sabe o que o quieto quer, né? Então, a comunicação, ela precisa estar de um jeito mais assertiva. Eu acho que as pessoas entendendo esses traços das características, esses traços, né, de caráter, né, que dizemos, eles têm os 5 traços. Então, para quem está assistindo, nós temos ainda o traço, que dá para a próxima live a gente falar sobre o traço o momento que desenvolve uma inteligência que a criança começa a ele não reconhecer mais as pessoas que estão diferentes. Ele quer só conhecer papai e mamãe. Então, quando vem as pessoas estranhas, ele estranha mesmo. Fala a psicologia que isso é muito bom, isso é muito saudável para o cérebro. Mas eu percebo que nesse momento é um desenvolvimento psíquico, de uma inteligência, é a memória fotográfica dessa criança. Então é a hora que ela está engatinhando. Aquela hora que ela está engatinhando, imagina essa criança, ela está sendo vista pelo papai, pela mamãe, sendo aplaudida. E é outro traço muito legal esse traço. E eu tenho pouco desse traço, queria até ter mais. É o traço mais, eu falo mais inteligente, queria ser mais inteligente ainda. Então eu preciso me esforçar, ler muito, porque esse traço tem uma inteligência mais manipuladora. Ele consegue manipular mais os ambientes, né, Ilha? E depois esse traço nós temos, a psicanálise também traz sobre Freud, sempre trouxe dentro o desfraude, né? O desfraude é aquele momento que a criança ela está realmente percebendo que ela produz algo. A produção realmente é o cocôzinho, é o xixi, né? E naquele momento
aquela produção dela está sendo vista por aqueles pais como uma coisa feia. A criança não sabe que é feia, até que é apresentado para ela que o cocô fede, né? Ou que diz aí que ela fez merda, né? Tá fazendo. Então, aquela construção dela começa a ter. Então, Freud sempre traz, é uma construção, né? Como que você está vendo a primeira vez que você construiu algo na sua vida, e daí você começa a ser humilhado diante daquilo. Nos próximos, aí eu acho que a gente pode falar sobre esses traços também que você traz muito mais lindo do que eu consigo falar, sobre esse pisco inteligente, sobre esse momento que se torna um construtor, né? Que o dor da rejeição é o criador, o odor de ser humilhado é um construtor, para não fazer mais merda, né? Constrói muito bem para não fazer. Então, nós precisamos que vocês que estão assistindo entendam que nós somos diferentes. Tem uma pessoa, às vezes, muito controladora, né, que é esse construtor, é muito controlador, mas também ele é muito de carregar muito nas costas, de fazer pelo outro também. E tem muitas mulheres que elas estão sob uma carga muito pesada e está gerando muito estresse. E esse estresse está chegando muito dentro da sala da psicologia. É um estresse confundido com transtorno da ansiedade, mas gera muita ansiedade também. O estresse, ele vem, né, gerando ansiedade, porque vem esse medo do futuro, esse estresse, ele dói o corpo, esse estresse, os músculos ficam muito rígido, né, por carregar. Então, a Ila, eu gostaria que realmente, Ila, você pudesse fazer uma análise, porque acho, não sei quanto tempo nós temos, agora para gerar curiosidade para os próximos, eu gosto muito quando você fala até como se fosse um teatro, como funciona o ser humano, daí eu vou deixar a fala com você. Então, né? Só para gerar essa curiosidade, né? Porque hoje nós falamos mais sobre 2 traços, que são os 2 primeiros, mas na verdade são 5 traços, né? E, e nas próximas a gente vai falar assim, mas só para vocês entenderem, todos temos os 5, né? Por exemplo, o meu traço mais alto é o da oralidade, né? Eu tenho 32% de oralidade. Então, vai ter pessoas que o traço mais alto vai ser o da criatividade, que vai ter lá 30 e poucos, 40 e poucos. Então, vai depender muito. Então, cada traço desse vai gerar ali as suas características. E aí, a questão do teatro é interessante, porque nós temos esses 5 traços, né? Que a Eliud falou, até do construtor, do psíquico, que é essa estratégia, essa inteligência, o criativo, e nós temos o rígido também. Então, é como se o criativo, a mente criativa, fosse aquele que escrevesse uma história. Ele criasse uma história, né? Um roteiro. Por exemplo, se a gente pensar lá numa novela, vamos pensar em um filme, né? Um filme, um teatro. A mente criativa é a que vai criar a história. Vai criar a história. E aí, quando vem para a questão, quando ele cria essa história, a história às vezes está muito legal, bacana. Só que ele não tem energia para desenvolver toda aquela ideia dele. Ele tem a ideia de que lá na frente isso vira uma peça de teatro. Mas ele não tem essa energia para fazer tudo sozinho. Ele tem energia para imaginar o que ele quer e criar a história. Aí vem o segundo traço da oralidade, que é aquele que vai colocar toda a emoção naquela história. Né? Ele vai olhar aquela história e falar, olha aqui, dá pra gente fazer isso, dá pra fazer aquilo, e vai fazer toda aquela emoção na história. E aí vem o terceiro traço, que é o estrategista, que é a inteligência ali, e vai falar assim, nossa, eu vou colocar isso para render, eu vou pegar e vou procurar pessoas, um que pode patrocinar para alguma coisa, eu vou procurar um lugar onde vai ser apresentado, e ele começa a juntar pessoas que podem fazer algo para que aquilo aconteça. Esse é o terceiro traço aí que vai trazer toda essa estratégia, esse movimento ali de fazer o negócio.
Depois temos o outro traço, que é o construtor. Às vezes é o que fica nos bastidores, é o que vai saber qual é a roupa que cada um vai vestir, qual é o figurino, qual é o momento de fala de cada um, quem é que é aquela pessoa que vai estar cuidando do som, da iluminação, da música. Ele vai saber tudo nos mínimos detalhes, ele vai saber quanto que tem que gastar para aquilo ali, qual é o valor que tem que arrecadar, ele sabe tudo, né? Ele é aquele que ele é meio controlador, mas ele que vai colocar as coisas nos trilhos para andar. E por fim vem o rígido, né? Que é o último traço que entra, que é aquele que vai ser o ator, ele que vai brilhar, ele vai lá na plateia, ele vai falar o que ele tem que falar, vai apresentar aquela peça, vai ser muito aplaudido, né? E às vezes as pessoas vão ver o trabalho dele, vão aplaudir o trabalho dele, mas na verdade teve todas essas outras pessoas que trabalharam ali, que tem todas essas outras características que são necessárias para que aquele rígido chegue ali e brilhe, né? Então, é como se cada uma dessas pessoas representasse um traço, e eu acho isso muito bacana. Bem aí, Leila, para quem assistiu a Divertidamente, é muito parecido, né? Exatamente. Os traços ali. É aquele filme infantil Divertidamente, que tem lá os 5 bonequinhos na cabeça da menina, eles ficam controlando lá o que ela vai fazer, o que ela vai falar. É isso aí. É como se a gente tivesse 5 traços, 5 bonequinhos ali na nossa cabeça. O que vai ficar ali no meio controlando a maior parte dele é o nosso traço mais alto, e os outros vão estar ali sempre auxiliando ele em alguma coisa ou outra. E aí é o que vai acontecer, vai trazer as suas características próprias, né? Eu sou uma pessoa que vai falar bastante, muito emotiva, gosta de estar muito ao redor de pessoas, mas em outro momento quando eu gastar todas essas minhas fichas, vai ter um momento que eu vou querer estar mais quietinha, ou vai ter um momento que eu vou querer tentar e escrever, por exemplo, planos, essas coisas, planejamento, tem essa parte de mim também, mas ela é bem menor, né? Então, a parte mais que sobressai mais em mim é aquela que vai estar no meio de pessoas, conversando, fazendo coisas um pouco sem roteiro, sem planejamento, né? E tendo muito essa questão da comunicação. Eu achei muito interessante no Divertidamente que tem o traço da oralidade, né? Que é a tristeza, muito chorando, e vinha o pisco, aquela alegria que trazia, né? Que chama alegria, para jogar para cima. Então, a nossa mente, como se tivesse aquele momento, né? De tristeza, e vem a outra parte nossa, e a gente precisa estar diante dos nossos recursos. Eu entendendo agora, eu vejo quando eu estou sobrecarregada no estresse, e às vezes eu quero estar no meu quarto, ou debaixo de uma árvore, ou em algum lugar onde eu encontro uma paz. Só que quando eu estou nesse lugar, hoje entendendo, eu aproveito para construir algo. Eu sou cheia de projeto, sabe? Eu tenho estantes cheias de livros, então eu sou muito construtora, né? Só que tem aquela parte minha rígida, que às vezes não deixa, exijo demais de eu mesma, né? Então, depois entendendo, eu vejo isso. Quando eu vejo que eu sou no estresse, o que que eu vou? Eu vou para os meus projetos, e eu vou pensar em dar vida a eles, porque o rígido fica ali, já está tudo pronto, está tudo no papel, mas fica lá, né, Aila? Porque daí vem a outra personalidade, que é a minha, né? Que tem um traço também um pouquinho alto, daí fica a gente vai compreendendo. Depois que eu entendi essa fórmula do nosso desenvolvimento, do nossos caráter, eu ajudo muito, porque agora eu, quando começar algo, eu sei que eu vou pensar em ir até o fim, porque eu fui muito desistir de muitas coisas. Eu começava a fazer aulas de piano, desisti, né? Entrava no curso de inglês, eu não vou conseguir, vou desistir. Então, muito perfeccionista, querendo que as coisas aconteçam muito rápido. E quando eu estava na dor de sobrecarregar, também eu não pedi ajuda. Eu sempre ficava muito, eu não sabia dizer não.
É difícil, super difícil para a controladora dizer não. Junto com essa controladora não é dominante, eu não sou dominante. No meu perfil do DISC, eu não sou dominante. Eu sou da oralidade, de falar. Mas eu quero controlar as coisas em volta, trazer que tudo fica numa harmonia legal. Mas se alguém não faz, eu não vou lá falar, você tem que fazer. Eu vou lá e faço. E daí eu sobrecarrego. Então, no que eu me sobrecarreguei muito, uma época, eu engordei muito mais do que a parte da oralidade. Eu ganhava peso sem se alimentar. Eu parece que vinha um inchaço nos meus músculos. Eu não ia para academia, eu era forte, eu era durinha nessa época. Porque qual é o meu traço mais forte naquele movimento? Que eu estava, né, no momento dos meus filhos, criança, cuidando, né, da parte toda escolar também deles, né, tinha que cuidar da minha casa, tinha uma empresa, né, então nós ficamos sobrecarregados, e essa época foi a época que eu mais ganhei peso, mas, porque meu corpo, ele estava me protegendo para mim aguentar todo aquele peso, e eu não conseguia pedir ajuda, sabe? Mas quando vinha ajuda, gente, eu distribuo, eu faço, não fico só para mim. Mas é aquilo quando a pessoa fala, você pode fazer isso? Ah, tudo bem, não estou podendo e estava lá fazendo. Não, já mudei. Quando ia em viagem, meu esposo falava, vamos para tal lugar? Eu, tudo bem, vamos para tal lugar que ele escolheu. Mas eu sempre me adaptava e estava tudo bem. Mas o difícil é as escolhas de dizer o sim para eu mesma. Uhum. Não é isso, Aira? Exatamente. E aí, a partir da hora que a gente tem esse conhecimento, né, Lilde, de se entender, porque, olha, é tão bom você conseguir se entender e chegar num momento do dia que você... Por exemplo, às vezes eu tô trabalhando e aquilo tá me sobrecarregando. E eu entendo que eu tenho que parar um pouquinho e sair. Às vezes eu saio e vou em algum lugar, tomo um café sozinha, sem ninguém, ou faço alguma coisa diferente, ou chega um momento que eu preciso, sei lá, pisar numa grama descalço, só para me reconectar com aquela parte minha ali que não tá gostando de nada daquilo que eu tô fazendo, né? Mas aí eu preciso me reconectar com aquela minha parte, demonstrar que eu tô cuidando dela também, ou tomar um banho quente, né? No meu caso é isso. Ou tomar um café gostoso, sentir um sabor gostoso ou algo assim, e depois eu volto diferente já, eu volto recarregada. Então, é muito legal você se entender, porque você vai passando pela vida não de forma automática, as coisas acontecendo. Você vai passando, falar igual Augusto Cury, né? Sendo o autor da sua própria história. Né? Você vai, faz uma coisa, faz outra, mas sempre já entendendo, não, eu tô fazendo isso porque isso vai me ajudar nisso. Eu sei que eu sou assim, eu preciso disso. Não é legal, Elide? Você falando disso, a gente vai lembrando, né, de coisa. Eu, sabendo dessa oralidade hoje, eu consigo já perder, né, peso, como diz, de, usando melhor minha oralidade, comendo saudável e prestando atenção no que eu estou comendo também. Eu já pratico atenção plena, viver o momento presente. Eu pratico viver hoje, porque a ansiedade, o estresse, ele é muito medo do futuro. O medo do julgamento, nossa, eu não falava assim, imagina fazer uma live igual essa. Nossa, vão me julgar, como que eu vou estar falando? É aquele sotaque misturado de nordestino, que eram meus pais. Alguns lugares eu ia, a pessoa, você tem um sotaque diferente. E tudo era aquilo para eu me esconder, né? E quando eu aprendi sobre isso, a me conhecer, eu comecei a dar mais valores aos detalhes, a cuidar, igual você falou, do banho quente, do cheiro do sabonete, escolher os meus perfumes, é o cheiro, né? Cuidar das cores, as roupas com as cores vivas, gostosas, que eu gosto, o alimento sendo saudável, mas também um alimento gostoso, né? E viver comigo também sozinha.
Em algum momento que eu tinha, assim, aquilo que eu tinha que estar sempre cheio de pessoas, né? E eu aprendi que eu posso aproveitar o meu momento sozinha. Eu posso assistir um filme e comer uma pipoca sozinha no momento, porque isso é bom eu estar comigo mesma, né? Eu vou ler um livro e ir para um cantinho, que eu faço mais a leitura do que tudo. Esse momento eu estou numa construção, mas tem um momento que eu necessito de pessoas. Então, sempre fiz alguma coisa. Hoje é com minhas netas, com meus filhos. Então, eu promovo o almoço em casa, né? É lógico, vem todos, né? Daí fala, isso não sobrecarrega? Não, isso é prazeroso, é gostoso para oral. É gostoso ver as netas te amando, é gostoso ver os filhos falando que a tua comida está deliciosa, né? Isso faz parte da oralidade. E é um momento presente, eu vivo aquele momento. E isso me ajudou muito na minha ansiedade, sabe, Aila? O tempo que eu tive, eu desenvolvi, antes de ser psicóloga, a síndrome do pânico, que eu não gosto muito de falar que é questão de patologia, né? Nós somos pessoas normais, não podemos falar eu sou ansiosa. Não, a ansiedade faz parte de todas as minhas emoções. A ansiedade, a tristeza, a raiva, né? E ela faz parte das nossas emoções. Eu posso chorar? Posso chorar. Eu posso ficar triste? Posso ficar triste. Mas por que eu estou triste? Eu vou procurar entender essa tristeza. Às vezes a gente vive num mundo que não pode chorar. Eu percebi numa roda de conversa um dia, uma pessoa começou a falar da vida dela e começou a chorar. Veio assim meia dúzia de gente querendo fazer alguma coisa que ela parasse de chorar. Daí eu falava, deixa ela contar, deixa ela falar o que ela está sentindo. Mas eu vi que aquele falar dela, aquele choro, estava incomodando as pessoas. E nós estamos como se uma pessoa, né, perde um ente querido, vai correndo a pessoa lá e fala, não chore, né, ele está com Deus. A pessoa fala, mas eu sei que ele está com Deus, mas eu vou sentir saudade. Então, chore, é um momento de chorar, tem momento que é de tristeza, mas nós temos que aprender a sair de alguns momentos que não são os bons, né, que está gerando muita tristeza, está gerando uma desesperança, está indo para uma depressão, procurar um profissional, me ajude, né? Como vai lá na clínica, a gente vai buscando os seus recursos e trazendo você para atuar dentro dos recursos. Muitas pessoas, Aila, que chegam lá no consultório, não sabem quem são diante dos recursos. Ele só está conhecendo a dor. E na dor dele, ele está ali às vezes com uma sensação depressiva, uma desesperança com a vida, uma ansiedade indo para um estresse gigante. Na medicação não estão conseguindo nem dormir à noite. E está totalmente na dor. Tem pessoas que vamos supor, os 5 traços, né, de caráter, está um pouquinho de cada um na dor, percebe? Então, você tem que buscar o que ele tem ali de mais alto do traço, né, do caráter, para levantar. E daí você trouxe esse píssico, né, é muito bom. Ele traz um pouco dessa vontade de levantar a autoestima. Então, todos nós, graças a Deus, temos os 5 traços. Nós podemos buscar esse recurso, não ficar só na dor. É isso? É isso. E para encerrar aqui, porque eu também não sei nem quanto tempo já tem que a gente está, mas que uma coisa que Acabando. é muito importante, Eliud, essa questão da gente se conhecer. Olha só, quando às vezes eu não me conheço, eu estou passando por algum momento ali e eu preciso do outro para eu me sentir bem, eu preciso do outro para eu me sentir feliz, para eu me sentir preenchido. Por quê? Porque eu não me conheço, eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que me faz bem, eu não sei o que me leva para o meu recurso, eu não sei o que está me levando para a dor. E aí a gente fica muito dependente emocional das pessoas. Eu conheci pessoas que saía de um relacionamento e ia para outro porque eu preciso do outro para eu ser feliz, eu preciso do outro para poder me sentir vivo. E aí isso mostra que essa pessoa não se conhece. Porque a partir da hora que eu me conheço, eu sei o que é bom para mim, eu sei que eu gosto de aqueles momentos que eu tô sozinha, mas eu estou me preenchendo, não é?
E aí isso é bacana, né? Porque aí a gente, estando cheia da gente, a gente acrescenta na vida do outro, né? E o outro a mesma forma. E a gente não cria, muitas vezes, essa dependência emocional que traz tanto desgaste hoje nesse nosso mundo aí que a gente vive, né? Isso é Acho que muito era. importante. É muito importante que você trouxe. Ele é nossa, já está no finalzinho mesmo, mas isso que a Ilha trouxe é isso. Deixa derramar em você, para de você depois derramar para o outro. Porque Eliud era de derramar para o outro e esquecia de eu mesma. E eu falava, não, tá tudo bem, que legal, estou derramando para o outro. Até que eu entendi que faltava eu deixar primeiro, né, vir em mim. Nós precisamos trazer isso. Quando fala do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É trazer esse amor e parar com esse negócio que o outro vai dizer a meu respeito. Eu sou única, que eu trouxe no começo dessa live. Eu sou única, não existe ninguém igual eu mesma. Então, nós temos que parar de querer, né, estar no movimento do outro. Não, o outro é ele, nem sabe quem é ele. Como que ele vai saber quem sou eu? Eu nem conheço. Eu preciso todo dia estar buscando quem eu sou, né? Trazendo minhas novas habilidades, criando novas habilidades, treinando, né? Porque a gente treina as habilidades ruins, depois para pôr uma habilidade boa, tem que treinar muito, porque foi muito treino errado. Então, nós precisamos disso. E o outro está nos julgando para quê? Então, nós precisamos não se importar com esse outro, mas olhar para dentro de nós quem eu sou, né? Buscar os nossos recursos, né? E baixar essa régua um pouco, porque a parte nossa rígida do perfeccionismo quer buscar muito perfeição. E perfeito só é Deus, nós somos imperfeitos. Mas na nossa imperfeição, nós estamos com Deus. Aonde a nossa mão alcança, é com Deus que nós alcançamos. Onde não alcança, meus amados, entrega a Deus, entrega ao Pai Celeste, porque Ele é o meu pastor, Ele é o seu pastor, e Ele não nos faltará na nossa vida. Ele está conosco. E quando nós entendemos isso, alivia mais, tira as caixinhas pesadas que você está carregando do outro, entrega a ele, porque é ele que tem que carregar a sua caixinha, percebe? Porque a nossa caixinha já tem muitos conteúdos que nós precisamos resolver. Eu sempre falo que eu entrego a Deus, Senhor, me ajuda a resolver os meus conteúdos. O que é do outro é com o Pai Celeste. Você pode, através de orações, de derramar de você para o outro, sim, colaborar com o outro, mas você não vai resolver o que é do outro. Então, busque quem é você todo dia. Ao acordar cedo, que você sentir a respiração, entre nessa fonte de energia, nessa luz, nessa parte espiritual nossa, de Deus, o fôlego de vida que lá no outro da mãe Deus soprou, né? O fôlego de vida. Saber que você é corpo, você é alma, você é espírito, você é um conjunto. Então, você acorda com essa luz. Então, a live está, né, terminando. Eu queria deixar essa mensagem para você. Que você comece a trazer esse amor nos primeiros momentos que você acorda. Respire um pouco sem estar no piloto automático. Preste atenção na tua respiração. E quando você respirar, traz paz para dentro de você e aquilo que não é seu, manda embora. Manda embora, esvazia todo dia. Inspira paz, tranquilidade, o que não é meu, entrega. E Deus é perfeito, Ele vai fazer com que a tua vida entre nessa, como diz, não é uma vida perfeita, porque aqui na Terra é aflições e dor, mas entra nesse conforto, nessa paz, nessa harmonia, estar nos braços do Pai Celeste. Procura terapia, busca os teus recursos, porque você que está me ouvindo aí, tem certeza que você tem recursos poderosos aí. Na tua empresa, imagina com os teus funcionários, você começar a entender cada um como funciona,
vai ficar mais leve. Você vai pôr aquela pessoa no cargo certo. De repente, você está treinando uma pessoa onde que ele não está apto, ele não consegue desenvolver ali, porque ele não gosta de estar no meio de multidões. Mas tem aquele que é ótimo vendedor, que ele gosta, e às vezes ele está lá na contabilidade, escondido. E é muito bom entender isso. A Ilha, ela faz análise corporal, ela traça todo esse perfil. A gente também pode, dentro das empresas, fazer esse trabalho também, vendo como tá os perfis dos seus funcionários. É muito importante. Esse conhecimento é riqueza, tá? Deus abençoe. Amém. E outra coisa rapidinho, Eliud, eu também faço análise de casal, né? Para as pessoas que querem se entender, a gente faz ali os perfis dos dois e vai entender ali quais são os pontos de maiores conflitos ou não. Só para deixar aí, para quem tiver interesse, é algo bem bacana. Mais breve nós vamos também trazer, né, esse curso, vamos dar para casais, para estar ali no encontro presencial. Eu estou pensando já em fazer um online, não a construtora aí, porque muitas pessoas de fora estão pedindo conteúdos, né? Sim. E a gente pode estar fazendo online também. Exato. Quero agradecer a oportunidade, Eliud, que você, né, me deu da gente conversar aqui, bater esse papo, porque é sempre para acrescentar, né? Os assuntos que você acrescenta para mim e para todos que estão vendo, e eu também quero, né, estar aqui sempre com você, trazendo algo para fazer diferença na vida de cada um, como fez na minha, tá bom? Tudo bem. Deus abençoe. Qualquer coisa, eu vou ver se eu consigo deixar gravado, que eu não sou muito boa nisso, para que as pessoas depois assistam. E eu quero agradecer também a todos que ficaram aqui participando, né? Olha, muita gratidão, gente, a todos vocês. Tem pessoas que estão desde o início, ficou o tempo todo conosco aqui. Muita gratidão aos comentários também, né? Muito bacana mesmo. A Letícia também ficou o tempo todo conosco. Rodrigo, eu não estou conseguindo ler o nome de todos, mas todos eu mandei um aceno lá que eu vi cada um que está chegando. Jaime, Letícia Tavares, Vive, eu falo Vive. Deus abençoe a todos vocês. Qualquer coisa, entra no meu privado, vocês sabem meu telefone, sabem meu Instagram, então estamos aí. Tchau, tchau. Beijo. Beijo para vocês, boa noite.